Olá, eu sou a Denise, eu sou integrante da companhia Passarinho Contou. A companhia Passarinho Contou, ela existe há mais de 10 anos e ela vem buscando, dentro dos livros de literatura ilustrada, histórias onde os passarinhos são os protagonistas. E hoje eu vou ensinar para vocês uma das técnicas do passarinho que a gente usa nas nossas ambientações, que são esses passarinhos aqui, ó. Então, nós vamos aprender o passo a passo para você poder confeccionar o seu passarinho e também apresentar algumas possibilidades dele para enfeitar a sua casa, para você colocar ele na pontinha de um lápis ou para você se enfeitar também com ele. Então, vamos lá aprender o passo a passo para confeccionar um passarinho na nossa oficina de hoje. Bom, para a gente começar, eu vou mostrar para vocês a lista dos materiais, tá? Esses materiais você pode substituir pelo que você tiver na sua casa e achar que é mais fácil para você nesse momento. Você substitui. Eu vou dar algumas opções, mas você também usa a sua criatividade, tá bom? Para a base do passarinho, a gente vai usar um pedaço de arame. Eu tô usando esse aqui, que é aqueles galvanizados, que são mais durinhos, tá bom? Que a gente vai fazer o corpinho dele de base, mas você pode substituir por aqueles arames que vem na embalagem do pão de forma, sabe? Algumas bolachas também vem com esse araminho que dá super certo para fazer também a base do passarinho. Fica só um pouquinho mais mole, mas dá super certo, tá bom? Aí você pode substituir por ele. Outra coisa, nós vamos usar tiras de tecido. O tecido que você tiver também, pode ser um pedaço de camiseta, um pedaço de calça. Se tiver algum tipo de elasticidade, melhor. E a gente vai usar nas cores que você tiver também e quiser para o seu passarinho. E a medida é mais ou menos um dedo. Você vai deixar mais ou menos para cortar a tira, que a gente vai fazer o revestimento do corpinho do passarinho. Outra coisa é a tesoura que a gente vai usar. Também cola quente. Se você for criança, pede ajuda para um adulto, porque a cola quente ela queima mesmo, sério. Então você pede ajuda. Essa pequena ela esquenta um pouco menos que aquela que é grande, mas mesmo assim você pede ajuda para um adulto, tá bom? Também fita de cetim, a mais fininha que você tiver na sua casa. A gente vai usar um pedaço pequeno e também, dependendo se você quiser fazer um acabamento, um pedaço grande. Também um pedaço de EVA, porque esse EVA a gente vai usar para fazer o bico do passarinho, tá bom? Eu tô usando laranja, que é o que eu tinha aqui, mas se você tiver azul, verde, rosa, a gente faz uns passarinhos com os bicos também diferentes. Agulha e linha para dar um acabamento. Que mais que a gente vai usar? Lápis, tá bom? Pra gente fazer uma das possibilidades com os passarinhos. Agora eu vou falar algumas coisas para vocês que são opcionais, tá bom? Se você tiver, tudo bem. Se você não tiver, não. Esse aqui é um cordão para fazer uma das possibilidades, se você tiver. Fio de nylon ou fio de silicone. Eu, por exemplo, estava sem nylon, também para a gente fazer uma das possibilidades. Se você tiver também miçanga, porque a gente vai usar lá na hora do fio de nylon também uma miçanga, mas é só se você tiver, tá bom? Senão a gente só vai fazer os passarinhos, vamos deixar eles de enfeite. Olhinhos móveis para poder colocar no nosso passarinho. Mas se você não tiver, a gente vai pintar com canetinha ou alguma tinta também para tecido, tinta guache. O que você tiver aí também para a gente fazer o olhinho do passarinho. Bom, agora a gente vai para o nosso passo a passo, tá bom? Do nosso passarinho. Para começar, você vai pegar o pedaço do seu arame, como eu disse, pode ser esse mais durinho ou pode ser o arame de pão. Aí você vai montar o seu passarinho, vai fazer o biquinho dele e depois vai fazer também o seu corpinho lá, tá bom? Ele vai ficar assim arredondado na barriguinha, tá vendo? Vai ficar assim, chegar mais perto para vocês verem, tá dando para ver? Então, aqui também é o de arame. O de pão fica um pouco mais molinho, mas dá para trabalhar do mesmo jeito, tá bom? Então, fizemos lá a nossa base de passarinho. E agora eu vou pegar a cola quente, colocar um
pouquinho na pontinha do passarinho. Venho com o tecido, eu vou colocar ele, tá vendo, ó, embrulhadinho na frente, tá dando pra ver aí? Pra poder já fazer um acabamento na ponta, tá bom? Então eu coloco, colo bem, tá bom? Se não colou, você passa mais um pouquinho, o meu eu vou apertar assim mesmo. E aí você vai enrolar em todo o seu arame, procurando dar uma apertadinha para poder ele descer, tá bom? E aí você vai dando uma apertadinha que o nosso tecido, se ele esticar um pouquinho é melhor. E aí você vai fazer em toda a volta do seu passarinho, toda a base, né? Então vamos lá, a gente vai enrolando, enrolando, apertando, enrolando. E vai fazendo até chegar lá na outra ponta. Pode ser devagar, vai no seu tempo, tá bom? Não precisa ter pressa. Você vai girando até a outra ponta lá do passarinho e lá no rabinho tentar dar o mesmo acabamento que a gente deu lá no começo. Segura lá uma voltinha para já dar um acabamento e vai voltando o tecido até o começo do passarinho de novo. Pode ir com calma, tá? Às vezes ele demora um pouquinho. Eu vou terminar aqui e já volto. Voltei aqui, tô finalizando. Uma coisa importante é quando chegar na barriguinha do passarinho, você vai passando várias vezes ali para ficar mais gordinho, tá vendo? Para fazer como se fosse o papo e a barriga do passarinho. Então você chega mais ou menos no meio, volta até o papo, desce de novo. Então você dá um acabamento maior, passa mais vezes lá na barriguinha e no papinho dele, e depois finaliza lá, vai até o finalzinho, ou no rabo ou no bico. A gente põe um pinguinho de cola quente, lembrando de pedir ajuda para um adulto, tá bom? Cola lá, dá uma seguradinha e depois vem com a tesoura e corta o excesso que ficou. Corta bem cortadinho e aí nós temos ali a nossa base do nosso passarinho, tá vendo? Assim que ele fica quando a gente termina. Ainda falta bastante coisa, né? Mas ele fica assim. E agora, eu esqueci de falar lá no começo dos materiais. Eu vou usar tule. Mas se você não tiver, tá vendo? É tudo resto meu, tudo pedaço já. Se você não tiver um restinho de tule, você pode usar papel crepom, algum papel mais molinho para fazer as asinhas do passarinho, tá? Eu vou usar tule porque é o que eu tenho aqui. Mas se você não tiver, não tem problema. Você vai pegar, ó, dois pedacinhos, se for o tule, tá? Dois pedacinhos. Se for o papel, quantos você achar necessário, tá bom? Tem mais ou menos 6 dedinhos, mas é grande, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois cortando o finalzinho. E aí você vai achar o meio desse tule, deixa eu ajeitar aqui, peraí. Ajeitei. Achei ali mais ou menos onde é o meio, vou dar um nozinho, tá vendo? Dou um nozinho lá, que esse nozinho vai ajudar depois. Puxo bem lá o nozinho até o meio, tá? Tá vendo como ficou? As duas asinhas. Vai ficar bem grande, depois eu vou cortar. E aí eu pego meu passarinho, pego a cola quente, dou uma pingadinha ali nas costinhas do passarinho com a cola. Venho bem em cima onde tá o nozinho, eu grudo o nozinho nas costas do passarinho. A cola quente depois a gente dá uma limpadinha lá no final, que a cola vai grudando em tudo, né? A cola quente vai, ó, vai grudando em tudo. Depois eu tiro. Ai, socorro. Vamos lá, gente, voltando. Aí, grudei lá, apertei bem e corto o excesso. Tá vendo? Minha asa tinha ficado muito grande, eu vou lá, corto o excesso e já tenho as asinhas do meu passarinho montadinhas. Tá vendo que linda a asinha que ficou? Aperta bem lá, vê que se não tá descoladinho. Viu como ficou a asinha do passarinho? Depois da asinha pronta, a gente vai pegar o EVA e vai cortar um pedacinho. Nosso passarinho é pequeno, né? Então a gente vai cortar um pedaço bem pequenininho, como se fosse um formatinho de um bico. Ah, esse bico meu ficou um pouco torto. Pera aí, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ajeita ele. Mas pode fazer do seu jeito, tá? O biquinho. Nossos passarinhos vão ser diversos mesmo, de todos os bicos, todos os jeitos. Então, só vou dar uma ajeitadinha aqui pra ficar do meu jeito, ó. Fiz ali um triângulozinho bem pequenininho. Venho de novo com a cola quente, passo lá bem na pontinha do biquinho do passarinho e
grudo lá meu EVA. Essa parte tem que tomar muito cuidado, tá bom? Viu como ficou? Mas aí ele fica bem feinho, né? Fica sem acabamento, fica muito esquisitinho. Para isso, a gente vai pegar então agora a nossa fita de cetim. É a cor que você tiver, né? Lembrando. E aí você vai passar lá na volta, mas aí vai passar na volta para ficar o acabamento. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vai passar um pinguinho de cola quente. Passei lá o meu pinguinho. Pego a fitinha, colo lá com todo cuidado para não queimar a mão. Faço uma volta. Eu faço uma volta, vou fazer uma volta e meia, né? Fazer quase duas para poder dar um outro acabamento. Ponho mais um pinguinho de cola embaixo ou do lado onde você terminar lá, aperta, segura um pouquinho para a cola secar e tira o excesso. Se você quiser já cortar a fita de cetim bem pequenininha para você já não precisar cortar no final também, é válido, tá? E nós temos aqui já o nosso passarinho prontinho. Só tá faltando mesmo. O que que tá faltando, gente, no passarinho? Colocar os olhinhos nele, né? Você pode, como eu disse, colocar olhinhos móveis se você tiver, mas eu vou usar aqui essa minha caneta que é tinta de tecido. Eu vou fazer 2 olhinhos nele bem basiquinhos, porque se você tiver aí um guache, uma canetinha, uma tinta de tecido de pincel, aí você pode fazer também com o jeito que você quiser. Eu fiz aqui um olhinho simples pretinho para vocês verem, tá bom? E está pronto o nosso passarinho. Bom, então aqui temos 2 passarinhos. Esse que nós fizemos juntinhos agora há pouco. E esse aqui eu fiz com araminho de pão, que eu tinha mostrado para vocês. Ele fica um pouquinho mais molinho, mas não tem problema, tá? Ele fica ótimo do mesmo jeito. E também coloquei os olhinhos móveis para vocês verem um olhinho diferente nele também, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês uma possibilidade da gente utilizar esse passarinho decorativo, tá? Que é na ponteira do lápis, tá bom? Então, se você tiver um lápis aí, é só pegar ele que agora nós vamos usar ele. Esse aqui, eu meio que desmontei ele que eu tava sem lápis para mostrar para vocês e como não tá podendo comprar, né? Então, você vai pegar lá a fitinha de cetim de novo e vai dar um acabamento na ponta só para dar um charminho, tá bom? Se você não tiver também, não tem problema nenhum. Se tiver alguma outra coisa que você acha bacana para substituir, você pode usar. Então a gente vai pegar lá de novo a nossa cola quente, pôr um pinguinho, segura lá a fitinha, gira em volta do lápis, tá bom? E põe um outro pinguinho para finalizar. Opa, um outro pinguinho aqui para finalizar. Peraí, gente, já mostro. E segura lá um pouquinho, a mesma coisa que nós fizemos sempre com a cola quente. Deixa eu tirar o excesso aqui. E a gente vai cortar o que sobrar. Opa, cortando. Isso. Ah, ficou aí um fiozinho aqui. Pera aí, gente. Cortem melhor que eu, hein? Minha tesoura não tá lá essas coisas. Então é isso aí. Vamos lá. Corta lá o excesso. E é muito simples agora. Eu vou pingar uma cola quente aqui na ponta. E vou grudar o passarinho. Pinguei lá a cola quente. Pego o meu passarinho, grudo lá, seguro um pouquinho para poder ele grudar bem e está pronta a nossa primeira possibilidade de utilização desse passarinho, que é na ponteira de um lápis, tá bom? Olha que lindo que ele fica. Maravilhoso, né? Então essa possibilidade super simples e nós vamos para a próxima. Bom, então agora eu vou apresentar uma outra possibilidade para a gente fazer nosso passarinho. Primeiro a gente fez lá na ponteira do lápis, agora eu vou dar uma outra possibilidade se você quiser. Você pode usar um fio de nylon ou fio de silicone. Se você não tiver nenhum dos dois, pode ser um barbante, uma linha 10, tá bom? Que também super rola, super funciona, tá? Eu vou usar silicone porque é o que eu tinha aqui na minha casa nesse momento de pandemia, não tinha o nylon, geralmente eu uso nylon. Se você for usar o barbante, eu sugiro pôr um pinguinho de cola, dar um nozinho no barbante, põe um pinguinho de cola quente e prende lá. Se você for usar o nylon ou o fio de silicone, né, ou a linha 10 também, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer a volta no pescoço do passarinho e
vamos dar vários nós, tá bom? Para poder ficar bem firme lá. Põe bem no meio do pescoço. O nylon e o silicone, como é transparente, não vai nem aparecer, tá bom? Então, você pode pular vários nozinhos. Eu estou apresentando a possibilidade mais fácil para esse momento, tá bom? Da oficina. Mas tem outras possibilidades aí. Dê lá os meus nozinhos. E se você tiver uma miçanga, agora é hora de usar. Uma miçanga, uma pérola, alguma coisinha aí. Chegou a hora da gente usar para dar, só para dar um charminho, dar uma decorada aí no nosso passarinho. Você vai lá na pontinha do seu fio, da sua linha. Se o do seu barbante couber, também pode ser no barbante. Você vai colocar no nylon, na linha e no silicone, vai sobrar essa pontinha que dá para você passar por dentro. Talvez se for um barbante fique um pouco grosso, mas aqui a gente passa aqui por dentro. E vamos dar mais alguns nozinhos para a pedrinha lá não voltar. Então, dou mais alguns nozinhos aqui assim. Aperta bem, tá? E está penduradinho. Aí vamos cortar aqui o excesso. Cuidado na hora de cortar, tá bom? Para não cortar o fiozinho errado. Cortei o excesso e o nosso passarinho já está aqui, ó, penduradinho. E você pode usar ele para fazer uma decoração. Bom, estamos aqui com o nosso passarinho penduradinho no fio de nylon. E agora nós vamos amarrá-lo. Se você tiver em casa uma argolinha de chaveiro ou alguma outra argola, aquelas que vem na cortina também super rola, alguma que você tiver, você vai amarrar esse fio de nylon, fio de silicone, ou linha, o que você estiver usando, barbante, dá vários nozinhos lá na pontinha dessa argola, aperta bem, tá bom? Esse aqui é de silicone, eu vou fazer bastante. Vou tirar o excesso, tá bem firmezinho, tirar o excesso aqui. E pronto, está pronto o nosso passarinho penduradinho e prontinho para ser aí pendurado numa decoração de um quarto, de algum lugar, tá bom? Então nós fizemos aqui o nosso lápis e agora o nosso passarinho de mobile. Temos duas possibilidades já. Uma outra possibilidade é a gente fazer como se fosse um colar, né? Que também dá para você pendurar ele em algum lugar ou você pôr no pescoço mesmo como um colar, tá bom? A gente vai pegar ali uma fita de cetim grande, marcar o meio, passar um pinguinho de cola quente lá nas nossas costinhas, a cola já tá ficando fria. Aí a gente vai grudar lá a nossa fitinha, tá bom? E o passarinho já está ali amarradinho. E aí você pode pendurar ele no pescoço ou pendurar ele em algum lugar também nessa nova configuração com a fitinha de cetim, tá bom? Olha como é que ele fica, tá bom? Se você tiver um cordão como esse, também é uma possibilidade, tá? Aí a gente teria que usar linha agulha para poder prender ele lá, tá bom? Vou mostrar um aqui que eu já tenho pronto, que eu não ensinei assim porque é um pouco mais complexo, tem materiais que a gente não tem em casa, como essa aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei uma argolinha aqui, que é de fazer brinco, costurei essa argolinha nas costas do passarinho e depois pendurei no cordão. Se você tiver e quiser fazer também assim, também super rola, tá bom? Esse outro aqui também que eu já tinha pronto, ó, eu deixei um fiozinho sobrando embaixo, esqueci só de queimar aqui as pontinhas, que é bom queimar. E aí ele não amarra atrás. E esse aqui que a gente fez agora, eu não deixei o fiozinho sobrando e eu posso dar um nozinho ali na ponta dele para poder eu pendurar ele em algum lugar, pendurar no pescoço, fazer como se fosse um colar mesmo de passarinho, tá bom? Bom, então a gente tem aqui o nosso passarinho mobile penduradinho, temos o nosso passarinho ponteira de lápis, que nós fizemos, foi o primeiro que a gente fez, e agora o nosso passarinho colar. Então aqui, ó, nós temos essas três possibilidades e formas de fazer o passarinho, tá bom? Como você quiser, com os materiais que você tiver em casa, o que for mais fácil para você nesse momento. E a gente faz esses três aqui,
com os olhinhos também. Esse olhinho aqui ele é um pouquinho diferente, eu fiz ele com tecido. É uma outra técnica, tá bom? Que depois, um outro momento, a gente explica, enroladinho o olhinho, o tecido com tecido. O mais fácil é esse com a nossa tinta. Então é isso. Bom, então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido as técnicas. Como eu disse, a Companhia Passarinho Contou, ela vem há 10 anos pesquisando os livros de literatura ilustrada e encontrando os passarinhos presentes nela. Espero que você tenha curtido. Qualquer coisa, nos acompanhe lá nas redes sociais, Passarinho Contou. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!